Na primeira pergunta, vimos que fomos criados pelo Senhor para glorificar a Ele e nos alegrarmos nele. Esse vídeo está na nossa descrição e caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo que você pause, vá assista esse primeiro vídeo e depois você volte para dar continuidade neste vídeo que nós estamos vendo. Na segunda pergunta, que nós ouviremos a exposição agora, os teólogos de Westminster fazem o seguinte questionamento: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? A resposta: a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. A resposta desta pergunta começa com a afirmação de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Esta foi uma das afirmações mais fundamentais do cristianismo e que dá a ela um status que nenhum outro livro possui. Essa convicção vem da própria Bíblia, que descreve a si mesmo como um livro santo. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, para dar orientações a este jovem pastor, a quem chama de filho na fé, Paulo disse para ele que diante dos tempos em que ele enfrentava, a maneira que ele deveria agir para permanecer firmado na palavra do Senhor era continuar vivendo segundo os ensinamentos que ele havia recebido de sua mãe e de sua avó. E Paulo chama a palavra do Senhor então de sagradas letras, que o próprio Paulo diz a Timóteo que foi dada a ele para que ele possa ser sábio, para ele ser salvo em Cristo Jesus. E essa afirmação também serve para nós que continuamos a ler a Bíblia assim. Mas, além de ser santo, a Bíblia também é o único livro que foi inspirado por Deus. Ali, dando continuidade às suas recomendações a Timóteo, Paulo então afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra que foi traduzida por inspirada do grego é a palavra theopneustos, que talvez poderia ser melhor traduzida como expirada, porque ela traz a ideia de um sopro, de algo que Deus soprou para os autores escreverem este texto. O teólogo americano B.B. Warfield, ele explica a inspiração bíblica como aquela influência extraordinária e sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os autores dos livros sagrados, pela qual as palavras deles são também as palavras de Deus e, portanto, perfeitamente infalíveis. Portanto, pelo fato da Bíblia ser a palavra de Deus, nós cremos que não há erros na palavra do Senhor. Mas não é apenas Paulo que enfatiza isso. O apóstolo Pedro, quando ele estava dando orientações à igreja do Senhor em sua segunda carta, ele então afirma que aquilo que ele estava escrevendo não era produto da mente dele, ele não havia inventado aquele texto. Na verdade, tudo aquilo era um registro fidedigno daquilo que ele havia presenciado. Isso está no capítulo 1 desta carta, a partir do verso 16. E então Pedro nos lembra que tudo aquilo que ele estava registrando era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E a consequência lógica que Pedro chega diante dessa afirmação era que a Bíblia não poderia ser interpretada de qualquer forma. Mas, na verdade, pelo fato dela ter sido escrita por homens santos, que Pedro diz que foram movidos pelo Espírito de Deus, isso faz com que nós tenhamos cuidado na interpretação dela, além do cuidado que nós já temos em relação aos outros livros. Pedro, ele é muito claro ao mostrar que nós não podemos interpretar a Bíblia segundo o nosso próprio entendimento. E perceba que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, um outro argumento que reforça essa tese dela ser um livro divino é o fato que ela não esconde o pecado de nenhum dos seus autores. Quem escreveria uma história e, ao registrar a sua própria história, apontaria os seus pecados ou algo que pudesse manchar a sua reputação? Geralmente, quando nós vamos contar a nossa história, nós temos a tendência de omitir aqueles pontos que nos é vergonhoso, quando nós ofendemos a Deus. Mas a Bíblia não faz isso. Então o autor diz que se ela não fosse guiada pela própria mão do Senhor,
provavelmente nenhum dos autores escreveriam aquilo que os desonraria. Esse, então, é um grande argumento em favor da Bíblia, porque nós lemos na Bíblia, por exemplo, o pecado de Adão, o pecado de Noé, o pecado de Abraão, o pecado de Moisés, o pecado de Davi e de todos os outros personagens bíblicos, e não apenas o registro daquilo que eles fizeram de bom, como talvez nós faríamos, mas é justamente essa ideia deles escrevendo a sua verdade que reforça a ideia de que esse livro ele é um livro inspirado por Deus. Além de ser palavra de Deus, a Bíblia é também um livro pactual, composta de 66 livros, escritos num intervalo de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Todo o conteúdo que nós temos nela é bem diversificado. Por exemplo, nós temos livros que registram histórias ou narrativas. Nós temos também poesias, nós temos cartas, nós temos profecias que tiveram o seu cumprimento no decorrer da história e outras que nós ainda aguardamos o cumprimento. E quando nós olhamos para os autores da Bíblia, nós vemos que esse livro ele é ainda mais belo. Nós temos cerca de 40 homens diferentes escrevendo esse texto. Nós temos pessoas que se dedicavam à atividade da pesca, outros que cuidavam de gado, como era o caso de Amós. Nós temos também Paulo, que era um homem poliglota, um grande doutor da lei, e até mesmo um médico, que era o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Mas sabe o que é mais interessante de toda essa diversidade? É que todos esses livros, de Gênesis até Apocalipse, eles apontavam para apenas uma história. Assim como um filme ele é composto de várias cenas e conta apenas uma história, a Bíblia também é assim. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia descreve o plano da salvação. Neste enredo da palavra do Senhor, o personagem central é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Perceba, portanto, que na própria narrativa da Escritura, a Bíblia não conta sobre nós, ela conta sobre Cristo. Tanto que, se você olhar para a grande divisão que a palavra do Senhor tem, você perceberá que ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa divisão ela é relacionada à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o período anterior ao seu nascimento é chamado de Antigo Testamento e mostra toda a preparação do mundo para a vinda do Senhor. Mas ele é anterior a isso. O livro de Gênesis, por exemplo, que é traduzido, o significado do livro seria a origem, ele retrata a origem do mundo, a origem do homem, a origem do povo de Deus, a origem do pecado. E assim, durante toda a sua narrativa, o Senhor vai revelando-se na história de forma salvífica, para que o homem pudesse crer na palavra dele, para que o homem pudesse crer naquilo que ele estava fazendo e entregar-se a ele para ser salvo. Por essa razão, o Antigo Testamento ele é mais do que simplesmente uma grande coleção ou um ajuntamento de histórias. Na verdade, o Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, se você olha para Mateus no capítulo 1, no verso 1, nós vemos o Mateus escrevendo assim, Mateus capítulo 1, verso 1, e o texto começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que nós percebemos é que o Novo Testamento começa mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias. E ali nós temos, logo de partida, a sua genealogia. Depois nós temos o registro do anúncio do seu nascimento. Depois nós temos o registro do seu nascimento, de toda a sua vida, do seu ministério e também da sua morte e da sua ressurreição. Mas a história não termina com Cristo ressurreto, termina com Cristo sendo assunto aos céus. A gente olha para o livro de Atos e Lucas tem essa preocupação de mostrar qual foi a consequência, o que aconteceu uma vez que o nosso Senhor ele foi elevado aos céus novamente. Então nós temos o registro do desenvolvimento da fé no primeiro século da era cristã. E lá no último livro, depois das cartas que doutrinam a igreja, ensinam como a igreja deve viver, nós temos o desfecho da história, quando então o mundo terá todos os efeitos do pecado desfeitos, e nós viveremos com o Senhor para sempre no novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais os efeitos do pecado. Além de ser a palavra de Deus e ser um livro pactual, a pergunta termina nos dizendo que a Bíblia ela é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. É interessante que o catecismo usa o adjetivo ali único para dizer que a Bíblia ela é suficiente
para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Essa convicção ela foi popularizada entre os cristãos reformados por meio do lema sola escritura ou somente a escritura. E desde a Reforma Protestante, esse tem sido um assunto extremamente controverso para alguns. Aqueles que se submetem à autoridade papal entendem que a autoridade última do cristão é a igreja, inclusive sendo a igreja responsável por determinar a interpretação da escritura. Porém, apesar de nós concordarmos com eles que a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade, afinal é Paulo quem a descreve assim, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, nós não cremos que a igreja seja a autoridade sobre a própria escritura. Pois um comentarista diz assim: quando a proclamação do rei é fixada na coluna, a coluna segura o aviso de maneira que todos possam ler. Mas a proclamação do rei não recebe sua autoridade da coluna, mas do rei. Assim, a igreja segura as escrituras abertas, mas estas não recebem a sua autoridade da igreja, mas de Deus. O Paulo Anglada, reverendo Paulo Anglada, no seu comentário, ele diz assim: porque, havendo Deus se revelado de forma escrita no Antigo e no Novo Testamento, e valorizado tantas escrituras, haveria de deixar essa revelação insuficiente, parcial e incompleta? Por que deixaria parte de sua revelação para ser transmitida oralmente e sujeita a todo tipo de corrupção, deturpações e distorções? Se a tradição oral fosse uma forma eficiente para preservar a revelação divina, qual a razão de ser das Escrituras? Então perceba, todos os documentos, todos os dogmas, todas as afirmações credais ou de qualquer autoridade eclesiástica, ela deve ser submetida à análise da palavra de Deus, a única regra que o Senhor nos deu para nos orientar. O substantivo regra que é usado aqui é simplesmente a tradução da palavra cânon, e ela descreve aqueles livros que são inspirados por Deus para ser a regra que orientaria então os cristãos na sua vida. E desta forma, a Confissão de Fé de Westminster então reconhece que a palavra do Senhor é o juiz supremo, inclusive sobre a igreja e sobre a vida de todo cristão. A implicação direta que nós temos desse lema do sola escritura é que a Bíblia é a autoridade final de todo cristão, que por sua vez deve estar disposto, primeiro, a crer no que a Bíblia ensina e depois aplicar o seu ensino em nós mesmos para a nossa correção e direção. Isso quer dizer que, se alguma pessoa ou algum livro discorda alguma vez do que a Bíblia diz, é a pessoa ou o livro que está errado. A Bíblia está sempre certa, porque ela vem de Deus, que nunca está errado e nunca comete nenhum engano. Portanto, o que nós aprendemos nessa pergunta é, primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Em segundo lugar, ela é um livro pactual, que mostra para nós como Deus então agiu na história para nos salvar dos nossos pecados. E ela é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos olhar para ela e viver de acordo com o que nela está escrito, fazendo dela o padrão objetivo pelo qual nós modelamos a nossa vida. Que o Senhor te abençoe para a glória dele.